Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês. E mais uma vez vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, né? Tivemos aí alguns vídeos relacionados à Copa do Mundo. Tivemos presentes aí na primeira etapa da Copa do Mundo aqui em Araxá, no Brasil. Na segunda etapa gostaríamos de estar lá, mas infelizmente a agenda não consegui encaixar, né? E não conseguimos estar lá. Então ficamos de longe, só apreciando. E ao contrário do que foi ano passado, a gente não teve, né, uma perspectiva do que vai acontecer. Ou seja, será que próximo ano vai ter? A gente vinha comentando em relação a isso aqui no canal, né? Se vai ter a continuidade aqui no Brasil ou não. Então, eu já vi outros canais falando a respeito dessas etapas de Copa do Mundo, o que foi essas etapas de Copa do Mundo para as marcas, né? E eu tenho uma opinião sobre isso também, vou dar, tá? Mas eu quero falar aqui, trazer para tona, trazer para discussão justamente os próximos passos para essa Copa do Mundo voltar. Será que volta em 2026 ou não? Então a gente tem algumas questões aí para jogar, né, para vocês e vocês discutirem aqui nos comentários, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, curte, comenta aí, não esquece de comentar, é importante, né, sua opinião aqui, né, e a gente vai discutindo aí nos comentários. Se for uma questão interessante, a gente vai também responder vocês, beleza? Não esquece também de trazer o amigo para essa discussão, compartilha esse vídeo com ele. Roda a vinheta para a gente trazer aí o que a gente sabe para os próximos anos aí da Copa do Mundo. Bom, quando finalizamos Araxá ano passado, a Copa do Mundo aqui em Araxá ano passado, né, a gente teve já a UCI junto com a organização falando que iriam ter 2 etapas de Copa do Mundo em Araxá aqui no Brasil. Então confirmaram, né, essas 2 etapas já no ano anterior. Esse ano a gente não viu muita coisa a respeito disso não, né? O que a gente vê, né, é um lobby político, né, que a gente já falou aqui que não gosta muito de comentar, mas houve sim um lobby político, ou seja, deputados, senadores, prefeitos, governadores, tudo ali em volta de Araxá, né, ou seja, Minas Gerais, deputados de Minas Gerais, prefeito de Araxá e etc. Todos eles com um lobby muito forte, porque queira ou não queira, entrou muito dinheiro em Araxá, né? Entrou muito dinheiro na região ali, e isso é benéfico, né, para a cidade, enfim, e acaba querendo que esse negócio volte, né? Mas não tivemos nada, né, oficialmente em relação ao CI. É de interesse, né, da UCI trazer isso aqui de volta, né? Isso é que eu queria trazer para vocês. Então, a percepção deles em relação a isso, né? Porque político, lógico, tem grana no meio, eles vão ter interesse sim, né? Mas primeiro, a organização da Copa do Mundo aqui no Brasil tá positivo para trazer esse negócio de novo, né? A segunda, a UCI deu aval para que volte aqui. Terceiro, a Warner, que são os detentores dos direitos de transmissão, são os caras que organizam aquilo tudo para fazer acontecer, né, junto com a UCI. Tão ok com isso também? Então, assim, é um monte de questões aí, e principalmente as empresas. Vou trazer logo a minha opinião em relação às empresas, o que a gente sentiu lá, né, quando a gente esteve lá, do que estava acontecendo ali. Eu falei já nos vídeos que a gente soltou aí, né, que eles tiveram uma vibe positiva em relação a isso. Também vi no canal do Pra Quem Pedala, né, que o Henrique trouxe isso, né, Henrique, nosso parceiro, nosso brother aí, Henrique trouxe em relação a isso, a respeito do que as empresas acharam, que as empresas viram de positivo nisso, né, porque foram 2 etapas, então assim, não precisava ter aquela logística de sai de Mariporã, vai para Araxá. Então, às vezes, a empresa simplesmente chegou em Araxá e ficou ali, né, por 3 semanas algumas, né.
porque tivemos a Copa Internacional anteriormente aí da primeira etapa da Copa do Mundo, tá? Então isso foi muito bom para as empresas. As empresas inclusive gastaram vamos dizer assim, a receita do ano para estar ali, algumas, tá? Então para eles foram positivo e o saldo também foi positivo. Então para as empresas foram super bom. Foi super bem, porque tivemos lançamentos conforme a gente foi trazendo aqui, ou seja, o Dax lançou, o Soul lançou, o Caloi lançou, e todas elas ali tiveram um retorno positivo do que aconteceu na feira da Copa do Mundo. Então, gostaram, tá? O que é que eu achei? Eu achei bem mais organizado, gostei do que aconteceu, né? Eu achei mais organizado que o ano anterior, né? E em relação à estrutura em si, foi bem melhor, tá? Gostei bastante, né? Aí tem muita gente, mas Araxá é muito longe, Araxá tem um problema sério de logística para chegar em Araxá. Eu concordo com isso aí, mas a vibe de Araxá não se encontra em outro canto, tá? Eu ainda trago Petrópolis aí, né, dessas etapas que aconteceram aqui no Brasil, eu ainda trago Petrópolis no primeiro nível. Ainda acho que a vibe, não em relação a público, não em relação ao evento, mas em relação à vibe, porque queira ou não queira, a gente tinha uma Vancini ali competindo no top 5 mundial, né? Então a gente tinha uma vibe muito alta ali, tinha um astral muito legal. Então em relação à vibe, eu acho que Petrópolis ainda não foi superada com essas etapas de Copa do Mundo que aconteceram no Brasil. Tanto Mariporã, Araxá ano passado e Araxá esse ano. Em relação a resultados, né, Araxá ano passado já teve um grande resultado do Alex Malacarne no Sub-23, e este ano, com 3 brasileiros aí no top 15, foi uma coisa de louco, né? Então assim, foi um XCO histórico. Com o LAN, inclusive, fazendo 2 top 12, né? Então, assim, a regularidade do LAN, né, em relação a resultados, está muito bom. Então, assim, eu acredito que esse ano, né, Araxá, nas 2 etapas aí, superou todas as outras etapas em relação a resultados. E também em relação à estrutura do negócio. Gostei bastante, beleza? Então vamos falar aí das perspectivas. O que é que vem, o que é que falta para essas etapas voltarem para o Brasil? Então, a gente já falou aqui em outros vídeos que o problema de trazer tudo isso para o Brasil, né, é a estrutura da Warner, né, da logística, ou seja, por isso que tem que ter 2 etapas, né, por isso que tivemos Mariporã e Araxá em 2024, né, e tivemos Araxá em 2025, né. Então o que é que falta? Né? Falta exatamente isso. Será que foi positivo ter 2 etapas em Araxá? Eu sinceramente não gostei do que eles fizeram, e isso tem muito a falar em relação a isso da segunda etapa. Por quê? Porque na segunda etapa eles anteciparam, né, o XCC e o XCO para que pudessem aproveitar o domingo e zarpar, né, mais rápido do Brasil, né? Não gostei desse tipo de atitude e do que fizeram, né? Por que isso tem muito a falar? Porque assim, eles precisam de 2 etapas aqui para trazer estrutura, porque senão não viabiliza o negócio, né? Então, 2 etapas em Araxá fica meio cansativa. O que é que os atletas falam disso? Os atletas amam isso aqui, né? Os atletas adoram isso aqui. Se você for em perfil de cada um, vai ter lá Good Vibes Brasil, alguma coisa do tipo relacionado às postagens aqui no Brasil, né? As boas vibrações, que os atletas amam isso aqui. Então, se os atletas gostam, quer dizer que a UCI também gosta? Quer dizer que a UCI também vai trazer? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto é que temos um problema de pódio em relação aí, né, entre atletas e UCI, né, que a UCI quer, junto com a Warner, apenas um pódio de 3, e os atletas querem, como sempre foi, pódio de 5, que é o correto, né? Então, enfim, há esse embate aí. Então, não quer dizer que tudo que os atletas deem ok, a UCI vai seguir junto com a Warner, tá? Então, por isso não fala muito. Mas o que os atletas falaram não é brincadeira. Eles gostam demais da vibe do Brasil, da energia positiva que o brasileiro traz para essas etapas de Copa do Mundo, principalmente o que foi e o que é em Araxá. Então, o que eu posso falar, o que é que eu quis dizer com que isso tem muito a dizer, né? O que tenho a dizer é que assim, a UCI não está muito satisfeita que os 2 eventos sejam ali no mesmo canto, pelo que a gente percebeu, tá?
Não é uma coisa que é uma afirmação que veio de lá, mas o que a gente percebeu no contexto geral é isso, né? Por isso que eu falei que tem muito a falar essa antecipação, né? Por que antecipar, né? Para chutar um negócio logo, vamos. É como se dissesse, vamos embora, acaba logo com isso que já deu, né? Então, assim, é uma coisa que não sabemos, mas na minha percepção, é uma coisa que o Luciano não está gostando muito, né? Gostaria de ter outro negócio ali, uma outra pista, né? Vamos dizer assim, junto a Araxá para fazer as duas etapas aqui no Brasil, para viabilizar essas vindas para a América do Sul. E aí é que entra um ponto importante, né? Não sei o quão isso estaria valendo, né, mais informações, que é o Chile, tá? Mais precisamente Valdívia, onde acontece como que eu vou dizer, a inauguração, não, o início de temporada de alguns brasileiros, né, já para o segundo ano, Zé Gabriel, Alex Malacarne, Gustavo Xavier vão para Valdívia, né, competir, e há informações aí que Valdívia gostaria de ter essa etapa de Copa do Mundo também, né, junto com o Martin Vidal, que é um cara que está fazendo grandes resultados, né, então o Chile talvez seja o caminho, né, junto com o Araxá. Mas aí que tá, o quanto isso viabiliza o negócio, né? Porque, queira ou não queira, ainda estão distantes, né? Ainda tem uma logística forte aí. Não estamos falando de Europa, gente. Ah, porque lá consegue fazer um final de semana na Itália, outro final de semana ali do lado e tal, não sei o que, enfim. Lá tem toda uma infraestrutura para que isso flua. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil nem no Chile, né? Queira ou não queira, somos um terceiro mundo, então a gente tem muita infraestrutura precária, rodovias horríveis, tudo tem que ser de avião, então acaba que a viabilidade do negócio vai lá pro chão. Então não sei se isso aí viabilizaria o negócio, beleza? Mas é uma informação importante que eu queria trazer para vocês. Isso pode acontecer, por que não? Né? Só é uma questão aí de realmente sentar e bater o martelo, como foi em Mariporã, né? Eu também acredito que o público respondeu muito bem, tá? Eu esperava um público um pouco maior, né? Mas com esse negócio de antecipação acabou que ali o segundo evento ficou meio seco o negócio, meio vazio o ambiente de Araxá, né? No primeiro a gente tem um sábado que a galera ainda trabalha, ainda deu uma enchida ali, mas no domingo tava bem cheio mesmo, né? Bem cheio mesmo. Só que um primeiro domingo da primeira etapa tava cheio, no segundo não se repetiu por causa da decepção e etc. Então, o público, a meu ver, respondeu bem, tá? As empresas responderam bem, né? Os atletas responderam bem. Então só falta aí a organização do evento e a UCI junto com a Warner deram um aval, tá? Não, minha percepção, minha opinião, volta Copa do Mundo para 2026? Eu acredito que não, tá? Minha opinião, tá? Não tenho nada concreto, nada informativo e etc. A gente vai buscando, de acordo com vai chegando informação, a gente vai trazendo vídeos para vocês aqui, mas meu tato ali, eu acredito que não haverá Copa do Mundo no Brasil 2026, e eu acredito que isso é até bom, né, para dar uma guinada, né, vai que 2027 volta, né, então volta com mais força e etc, né, mas eu acredito que 2026 não teremos etapas da Copa do Mundo pelo lado do Brasil. Isso é ruim para nós, né? Mas enfim, é como eu falei, vai que pode voltar mais forte em 2027, né? E também, assim, é uma opinião minha, tanto em 2026 pode muito bem a UCI anunciar aí. Esse anúncio costuma ser lá para novembro, tá? Então, se vier algum tipo de informação antes disso, a gente informa para vocês. Beleza? Eu quero sua opinião a respeito disso tudo. Será que foi bom mesmo? O que é que vocês acharam? Você conseguiu ir a Araxá? Me comenta aqui o que é que você achou se você foi para Araxá.
né? Se você não foi, fala aqui também. Por que você não foi para Araxá? Né? É questão de logística mesmo, de chegar a Araxá é ruim. Comenta aí, é importante esse tipo de debate e esse tipo de informação também para os organizadores. Eles estão de olho aqui sim, né? Eu conheço eles e eles vêm muito aqui para inclusive falar do vídeo em relação no WhatsApp para mim, tá? Então não esquece, se inscreve no canal, curte, comenta aí e não esquece de compartilhar com um amigo aí para ele trazer ele também para discussão aí, para quem sabe aí em 2026 a gente ter mais 2 etapas aqui no Brasil, por que não, da Copa do Mundo, que é muito importante para o desenvolvimento do ciclismo aqui dentro. Quem é de bora? Então, bora povo, tchau, valeu, até a próxima.